Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o tema ele é um pouco sensível, eu vou estar falando sobre crenças limitantes, não da maneira clichê que vocês estão acostumados a ver por aí. Eu vou falar um pouco sobre casos reais de pessoas ao meu redor, coisas que eu também vivi ao longo da minha vida. Espero abordar o tema de um jeito que te faça refletir profundamente, se você está preso nisso de alguma maneira, ou se tem alguém ao seu redor que você pode libertar disso, se vale a pena também lutar essa luta. Na maioria das vezes acaba não valendo. Então, vou falar um pouco sobre isso. Minha primeira coisa que eu queria citar é o seguinte: às vezes as pessoas elas já estão tão derrotadas na cabeça delas que por mais que você queira resgatar elas, por mais que você queira dar um novo direcionamento para elas, por mais que você faça tudo que você pode por elas, é impossível ajudar, cara. Tipo, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, uma situação que aconteceu há um tempo atrás, tinha uma pessoa muito próxima a mim, estava com problema de saúde, aí tem toda aquela situação que o INSS joga a pessoa para fora e tal, a gente estava sempre todo mês mandando um dinheiro, e teve um mês que eu mandei a grana do aluguel, e outra pessoa da família dela mandou grana do aluguel também. Essa pessoa foi lá e comprou uma televisão, cara, tipo, no momento que eles estavam sem renda nenhuma. Eu tô rindo porque, assim, é triste porque lá no fundo, o motivo das pessoas fazerem esse tipo de coisa é o que eu quero deixar claro para vocês aqui hoje. O que acontece? Quando você pergunta o porquê de uma coisa e aí pega aquela resposta, pergunta o porquê em cima daquela resposta e vai fazendo isso num loop, você chega a algumas. Você consegue descobrir o cerne da questão, você chega a fundo no porquê a coisa é como é. Vou te dar um exemplo, meu primeiro, e depois eu vou voltar nessa história aí. Eu não gosto de futebol. Não me identifico e tal, e pô, a galera aqui é frustrada que toda terça-feira à noite eles jogam bola e eles me chamam e eu nunca vou, e a galera gosta de mim, queria que eu fosse jogar e eu nunca vou. Aí eu, pô, queria entender por que eu não gosto de futebol. Aí eu fui e comecei a me fazer perguntas. E aí agora presta atenção, porque é assim que você vai descobrir muitas amarras, muitos bloqueios e muitas crenças limitantes que você tem aí. Depois eu vou voltar naquele assunto da televisão e vou levar para o lado financeiro também, e aí você vai entender. Vou começar com o mais light e a gente vai deixando mais complexo ao longo do vídeo. Primeira pergunta que eu me fiz foi: por que eu não gosto de futebol? Resposta mais óbvia: porque eu não gosto, porque eu não me identifico, porque não é um esporte que eu gosto. Tá, mas por que você não gosta? É porque é um esporte que se joga com uma bola? Não, porque eu gosto de jogar basquete. Aí a pergunta número 2, tá? Então é porque é um esporte que se pratica com as pernas e não com as mãos? Aí eu pensei, não, porque eu gosto de andar de skate, é um esporte que se pratica com as pernas. Enfim, fui fazendo uma série de perguntas até eu voltar nos meus 6, 5 anos de idade e descobrir o porquê eu não gosto de futebol. Que é porque eu tenho um irmão 4 anos mais velho e o meu pai arrumava ele com a camiseta do Flamengo e levava ele para o bar para ver o jogo e não me levava porque eu era novo. Então, eu não gosto de futebol, não é só pelo esporte em si, é porque lá no fundo tinha uma sensação de rejeição em relação ao esporte porque o meu pai levava meu irmão para ver o jogo e não me levava. Aí eu descobri, com 38 anos, eu descobri por que eu passei a minha vida inteira não gostando de futebol. E nunca teve nada a ver com esporte. Era porque meu pai levava meu irmão e eu não, porque eu era pequeno demais para ir para o bar. Entendeu? Então, assim, quando você começa a rastrear de verdade por que você não tem certos resultados na sua vida, às vezes não é porque você não tem as habilidades que você precisaria ter. Na maioria das pessoas que eu converso, que eu tento ajudar, elas já têm essas habilidades. Por que elas não conseguem? Não é falta de habilidade, às vezes não é falta de contatos, não é falta de ter alguém para dar um empurrãozinho, o famoso QI. Nem sempre é isso. O problema é que lá na cabecinha delas, por algum motivo, elas não merecem aquele resultado. Aí quais são esses motivos? Eu não tenho como saber. Eu não sou psicólogo de vocês, eu nem sou psicólogo. Mas se essas pessoas fizessem um tratamento com um psicólogo bom, uma psicóloga boa, por um período suficiente para fazer as perguntas certas e buscar as respostas certas, essas pessoas entenderiam que a falta de resultado delas não está ligada à falta de oportunidade ou à falta de habilidade, está à falta de crer que merece. É a questão de merecimento mesmo, elas não conseguem acreditar que merecem. Vamos voltar no assunto da televisão, cara, porque esse aí foi engraçado demais, cara. Você manda uma grana para pagar o aluguel, outra pessoa já mandou, e a pessoa, ao invés de guardar o dinheiro para o próximo mês, porque não sabe quando o INSS vai voltar a pagar o benefício,
A pessoa vai e compra uma televisão. Aí, tipo, você tem duas opções. Você pode ficar puto, você pode rir, igual eu tô rindo, e você pode tentar entender a situação. Se você for fazer as perguntas do porquê essa pessoa tomou essa atitude, é porque lá no fundo, cara, você pode mandar todo o dinheiro do mundo para esse tipo de pessoa. Ela não sente que ela merece ter dinheiro. Então, todo o dinheiro que cair na conta dela, ela vai gastar. Se é você essa pessoa, se você for sincero o suficiente para se perguntar e se responder com sinceridade verdadeira, pegar essa resposta que pode ter sido um pouco rasa, porque até você chegar naquele entendimento que eu cheguei de eu não gostar de futebol de quando eu era criança e fui descobrir agora, depois de velho, você tem que ser muito sincero nas suas respostas, você tem que estar muito disposto a mudar. Por que que muitas pessoas, às vezes ganhando pouco ou ganhando muito, elas não conseguem viver uma vida abundante? Para as que ganham muito dinheiro, não é por falta de dinheiro, é porque elas não sentem que merecem o dinheiro. Então todo o dinheiro que cai na conta delas, elas vão gastar. Elas vão dar um jeito de não segurar aquele dinheiro na vida delas, porque elas não se sentem merecedoras do dinheiro. Por que que muitas pessoas sabotam seus relacionamentos? Porque lá no fundo elas não acreditam que são capazes de ser uma boa companhia para as pessoas, porque talvez lá atrás elas não foram, ou talvez elas nunca tiveram uma boa companhia na vida delas. Talvez os pais delas não foram uma boa companhia para elas. E elas não se sentem dignas de ser uma boa companhia para ninguém. É por isso que elas vão lá e sabotam seus relacionamentos. Não é porque elas são pessoas ruins, não é porque elas são malvadas, não é esse tipo de coisa. É porque se a gente fizer uma análise profunda, uma análise sincera, uma análise verdadeira, às vezes é medo de rejeição. Ela tem tanto medo que vai ser rejeitada no futuro pela pessoa que ela ama, que ela dá um jeito da pessoa rejeitá-la logo, ou ela mesma rejeita a pessoa. É muito mais profundo os porquês das atitudes que as pessoas tomam. Eu vou explicar isso de um jeito que vocês nunca mais vão se esquecer. E aqui eu peço desculpa porque eu vou subir um pouquinho a régua, tá? É até uma coisa que eu tô gravando aí para um conteúdo pago, mas eu vou já dar uma introduzida no tema aqui. Quem governa a nossa vida não é a nossa mente consciente, é a nossa mente subconsciente. A gente entra no piloto automático, a gente vive no piloto automático, e o nosso piloto automático é o nosso subconsciente. Se você for fazer um estudo sobre psicologia, você vai chegar a essa conclusão. Então, o que acontece? O seu subconsciente ele já tomou todas as suas decisões, ele já construiu todo o seu futuro, de acordo com os padrões que ele já criou dentro de você. Como que você vai reagir em determinado tipo de situação? Ele já tem um padrão para isso criado, ele vai lá e vai executar. A menos que você comece a ter hábitos diferentes, a viver experiências diferentes, a se alimentar de fontes diferentes, a se alimentar intelectualmente, a viver experiências aqui no mundo físico diferentes das que você vive, a mudar os seus padrões, criar novas conexões. O que é neuroplasticidade? Vamos lá, vamos falar de um hábito. Vamos subindo a régua cada vez mais ao longo do vídeo. Exemplo, quero caminhar todo dia, que é o que eu faço. Eu vim fazer minha caminhada e estou gravando o vídeo e vou continuar minha caminhada. Então, quero caminhar todo dia 1h30 por dia, no mínimo 1 hora, igual você faz, Dayan. Como é que eu faço isso se eu não tenho ânimo de sair de casa? Cara, no começo você vai sair sem vontade. Eu tenho um despertador no meu celular que ele toca, nos dias da semana ele toca num horário, nos finais de semana, igual hoje, que é um domingo, ele toca em outro, porque no final de semana muda minha janela ali, minha agenda. Toca lá o despertador escrito, vai caminhar. E aí eu vou, troco de roupa e saio e caminho. Simplão assim. Eu tenho um lembrete no meu celular que me fala vai caminhar. Da mesma forma que eu tenho despertadores nos meus dias de trabalho, porque eu entro em hiperfoco muito fácil, eu tenho lá, beba água. Toca a cada 40 minutos, beba água. A cada 40 minutos eu bebo. Porque se eu não me lembrar, eu não vou beber água. Vai passar o dia inteiro e eu não vou beber, porque eu vou entrar em estado de flow ali escrevendo código e eu não vou beber água. Então, como é que você faz que a caminhada seja um hábito ao ponto de você não precisar do despertador? Hoje eu vim, antes dele tocar, eu saí 1 hora mais cedo. Porque caminhar já virou parte da minha vida. No começo era um hábito forçado. Eu tinha que me obrigar, eu tinha que colocar um lembrete, eu tinha que me obrigar a ir lá e caminhar, porque eu sei que a caminhada ou qualquer outro tipo de atividade física vai fazer bem para minha saúde cerebral, vai me ajudar a ter mais resultados, vai me ajudar a ter mais clareza. Não é o tema do vídeo de hoje, a gente vai falar de crenças limitantes, mas vamos ver como é que a gente chega nessas crenças e arrebenta elas. Eu poderia crer que eu nasci com uma genética de ser obeso e eu tinha que ter os 98 quilos que eu estava há uns meses atrás, coisa que eu não estou mais e cada dia eu estou perdendo mais. Eu poderia ter uma crença limitante que é, cara, você é obeso, sua família é obesa, você também tem que ser obeso e tal. Poderia acreditar nisso, mas não é, cara. É uma questão de escolher a vida que eu quero ter. Eu não quero mais ter o corpo igual o que eu tinha, eu espero nunca mais ter. E se você se sente bem, tá tudo bem, que eu estou falando de mim para mim. Você só tá pegando carona aí se você quiser.
Como é que eu fiz para hoje eu sair para caminhar 1 hora antes? Por que caminhar todo dia agora, o dia que eu não caminho, eu sinto assim, tá faltando alguma coisa no meu dia? Porque eu peguei um novo hábito, eu repeti ele por tempo suficiente, com um horário determinado, eu tinha um objetivo específico que eu vejo conquistando cada quilo a menos que eu peso na balança. Então, como é que você cria um novo hábito e o mantém para toda a sua vida ou por um período que vale a pena você ter ele na sua vida? Fazendo sem vontade, na maioria das vezes no início você vai fazer sem vontade para cumprir ali o seu compromisso com o seu novo hábito. De tanto você fazer, seu cérebro vai começar a criar um novo padrão de conexão, que é todo dia nesse horário ele caminha. O dia que você não caminhar, o seu cérebro vai te acusar, tá faltando uma coisa, não tá faltando você ir caminhar não, e aí você vai levantar e vai caminhar. Agora, ser uma pessoa que caminha passou a fazer parte de mim. Isso é neuroplasticidade explicada de um jeito muito raso. Eu criei novas conexões, eu liguei sensações com emoções dentro de uma nova rotina e agora eu sou uma pessoa que caminha todos os dias, de segunda a segunda. Foi fácil no início? Não foi, mas hoje faz parte de quem eu sou. Você quer ser uma pessoa que tem resultado na sua vida? Como que você vai ter resultado? Se forçando a ter resultado, de início ali você não vai ter um resultado tão grande, mas quando você começar a estudar o suficiente, a fazer uma coisa repetidamente, tempo e vezes o suficiente para você começar a ter seus primeiros resultados, ainda que pequenininhos, com o tempo você vê, meu resultado era pequeno, juntei 2 pequenos, ficou um pouco maior e foi crescendo, hoje eu sou uma pessoa que tem resultado. Mas para você se tornar uma pessoa que tem resultado, você foi quebrando a pessoa que você não dava resultado ao longo do tempo, com novos hábitos, com novas informações, com novas habilidades. Vamos voltar lá no assunto do dinheiro. Por que algumas pessoas não conseguem manter o dinheiro na conta delas, compram por impulso, tem uma série de coisas na casa, são acumulativas? Por que essas pessoas fazem isso? Às vezes pessoas que não têm dinheiro e pessoas que também têm dinheiro. O problema é merecimento, sabe? Às vezes a desculpa delas é tipo assim, falar agora um pouco com as mulheres, tá? Porque, pô, eu tenho esposa, eu sei como é que é. Às vezes a gente tá passando assim num corredor do shopping e na cabeça dela é assim, poxa, eu mereço mais um sapato. Só que no Brasil ela tinha, sei lá, mano, quase 50, se pá, tinha 50. Aqui a gente tem uma vida diferente. Mas o problema não era, tipo, eu mereço o sapato. O problema era, eu não mereço ter o dinheiro que está na minha conta, então eu tenho que gastar ele. A gente trabalhou muito isso na minha esposa. Hoje em dia ela não é mais esse tipo de pessoa. Mas a maioria das pessoas que são consumistas, elas não estão comprando o que está fazendo falta. Estou falando das consumistas, tá? Não estou falando isso de todas as pessoas. Mas as pessoas que são consumistas, elas não compram o que está fazendo falta. Elas compram porque elas têm que comprar, porque elas não podem não ter dívidas. Elas vivem endividadas há tanto tempo que se elas não tiverem uma dívida de cartão de crédito, a vida delas não está normal. Tá faltando alguma coisa. Igual estava faltando para mim sair para caminhar, para elas falta estar endividada. Entendeu? E aí se essa pessoa for descobrir, ela vai achar uma raiz muito profunda lá, que é não merecer ter dinheiro, ou N coisas. E aí eu não quero fazer ninguém ficar triste com o meu canal. A minha ideia aqui é que vocês tenham uma vida melhor, mais feliz. Mas eu sei que esse tipo de assunto traz tristeza. Vamos falar de empregabilidade. Eu tive bastante emprego muito ruim aí ao longo da minha vida. Por que algumas pessoas ficam num emprego ruim? Porque elas acreditam que é aquilo que elas merecem. Eu fiquei num emprego muito merda por 8 meses, cara, um emprego muito ruim mesmo. Trabalhei numa padaria de gerente por 8 meses. Não estou dizendo que ser gerente de padaria é ruim, mas naquela padaria com aquele dono é uma verdadeira experiência infernal. O cara criava furo de caixa todo dia para descontar dinheiro das pessoas que trabalhavam no caixa, mesmo não tendo como elas comprovarem se foram ou não, era a palavra dele contra delas, elas tinham que assinar aquele furo de caixa diariamente e descontava boa parte do salário delas todos os meses. Enfim, cara, um monte de coisa. De todo mundo que ele podia arrancar dinheiro de alguma forma, ele arrancava para te pagar um salário menor. Me entrevistou para ser gerente, nos primeiros meses me registrou de outra coisa, falando que no período de experiência era outra coisa, era um salário que era metade do que a gente tinha combinado. Esse tipo de pessoa, ela tem uma crença de merecimento ao contrário, somada à falta de caráter, que é o seguinte: tem pessoas que acham que não merecem o dinheiro, então elas gastam todo o dinheiro que entra na vida delas, e tem pessoas que acham que merecem tanto dinheiro que elas merecem até o dinheiro que não são delas de direito. E elas vão roubar esse dinheiro através das pessoas, explorando as pessoas que trabalham para elas. Eu tive 2 empregadores assim ao longo da minha vida. Espero não, nunca mais vou ter, porque eu não me sujeito a isso mais. Então, você também tem a questão das pessoas que acham que merecem mais do que elas querem e a ganância cegam e faz ela roubar o que não é delas de direito.
roubar seus funcionários, lesar seus fornecedores, elas vão roubando em tudo que elas podem, na intenção de ter mais. Se você se lembrou de uma situação política do nosso país, não comente aqui, tá? Não quero trazer esse tipo de polêmica para o canal. Mas é isso que faz essas pessoas que têm muito, e é muito mais do que elas deveriam ter, porque é ganhado com desonestidade. Se você for olhar lá atrás, cara, elas também têm as cicatrizes delas. Elas também têm as crenças limitantes delas. O problema é que, somado a uma crença limitante, está uma falta de caráter, está uma falta de honestidade. Elas são bandidos. Não tem outro nome para uma pessoa que pega o que não é dela de direito, igual esse empregador que eu tive lá atrás fazia com as pessoas do caixa e fez comigo algumas vezes. O nome disso é ladrão. Não tem outro nome. Não passa pano para essas pessoas desonestas. E é isso, crença limitante. Eu acho que você conseguiu entender que ela está ligada a raízes muito mais profundas, e o remédio para se curar delas é amargo. É se fazer as perguntas que você não quer fazer, é responder com uma sinceridade que talvez você não quer ter, é admitir que você tem uma falha, e às vezes é difícil admitir que a gente está errado, que a gente está incompleto, que a gente tem pontos cegos a melhorar na nossa vida. Eu sei que é difícil, cara, eu sou humano. Não pensa que por causa das coisas que eu falo no canal, eu sou um super-herói, eu não tenho meus problemas, eu não tenho meus bloqueios, eu tenho menos do que eu tinha uns anos atrás. Todo ano eu tento estar me lapidando para chegar no próximo ano muito melhor do que eu estava quando eu comecei o ano que passou. A gente está agora para mais do meio do ano de 2025. Temos alguns meses. E o que você vai fazer com os meses que te restam? Vamos falar sobre dinheiro um pouco, já que uma das coisas que eu incentivo aqui no canal é vocês a terem uma vida melhor. Daqui a 3 meses vamos ter Black Friday, né? Agosto, setembro, outubro, novembro. Exatamente, 3 meses para termos Black Friday. É quase impossível, se você estudar de verdade, se você fizer com conhecimento suficiente, e não só ir lá e subir uma campanha, mas é quase impossível, numa Black Friday, você não fazer um tráfego pago ali, com produtos certos de eletrodoméstico, geralmente a galera deixa para comprar essas coisas nesse período do ano e não ganhar grana. É quase impossível numa semana do Dia das Crianças, você se afiliar a alguns brinquedos e rodar ali um tráfego pago, você não ganhar dinheiro vendendo brinquedo na época do Dia das Crianças. Também no Natal. Se você aprender a rodar um tráfego pago aí para Black Friday daqui a 3 meses, essa mesma habilidade vai colocar dinheiro no seu bolso na semana do Natal, porque as pessoas compram na última hora. Tem uma série de coisas que você pode fazer ainda até o final desse ano para mudar a sua realidade financeira, para mudar a sua mentalidade, para mudar quem você é. Quantos livros você já leu esse ano? Se a resposta é nenhum, você vai esperar o ano acabar sem ler? Eu vim caminhar, cara. Só que como a cidade é grande e ela é linda, e tem vários pontos de parada, minha caminhada não é por motivo estético, é por motivo psicológico. Tá aqui comigo, cara. Eu vou sair daqui da igreja e eu vou lá para a Praça São Martim, que é uma praça linda. Talvez eu grave outro vídeo ou não. Eu vou sentar lá e vou terminar de ler o capítulo que eu tô lendo. Eu tô sempre investindo em crescer na minha mente, em crescer nas minhas finanças. Eu estou sempre buscando habilidades que eu não tenho e lapidando habilidades que eu já tenho que podem me dar mais resultados. Será que eu sou um gênio? Eu não sou melhor do que ninguém que está me assistindo. Eu não tinha condições mais favoráveis do que muitos de vocês que me assistem. Eu sou de quebrada. Eu cresci em casa de 3 cômodos, como a maioria das pessoas aí da realidade do Brasil, com pais que ganhavam salário mínimo. Eu ganhei salário mínimo boa parte da minha vida. Eu fui explorado em vários empregos ruins, como muitas pessoas que estão me assistindo nesse vídeo. Eu não sou especial, eu não sou diferentão, eu não tenho mais dons do que as outras pessoas. A diferença é que eu venho estudando coisas que podem me dar resultado por tempo suficiente até ter resultado com essas coisas. Eu não desisto no processo. Aquela crença limitante que eu tinha que a minha entrega só valia um salário mínimo, você ficou para trás há muito tempo. Hoje eu já acho que o que está entrando para mim é pouco perto do que eu entrego. É assim que você tem que pensar, mas não é só pensar, você tem que realmente ser essa pessoa. Você tem que gerar mais resultado em tudo que você fizer. Se você quer ter uma vida que te proporciona mais abundância financeira, quais habilidades que você já tem hoje que, conectadas com outras habilidades, te dariam resultados que você não tem? Um cara comentou aí no canal hoje de manhã, hoje eu não sei que dia é hoje é domingo, 20 alguma coisa de agosto, acho que é 23, sei lá que dia é hoje. Esse vídeo vai no ar amanhã, então eu tô falando do dia de ontem.
Um cara comentou ali, poxa, eu sei isso, eu sei ser mecânica, eu sei isso, eu sei aquilo, eu não quero falar muito, que a galera pode acabar achando comentário dele em alguns vídeos aí do canal. O cara tem várias habilidades úteis para a sociedade, da maneira que a sociedade é hoje, cara. O cara tem várias habilidades que são extremamente necessárias para a sociedade. O que está faltando para ele? Somar mais uma habilidade a todas que ele já tem, que é saber se vender. Ou saber vender o serviço dele, ou saber se vender para uma vaga. Às vezes você tem quase todas as habilidades que você tem, mas falta uma que, conectando-se com essas, fecha assim a engrenagem e faz a sua vida destravar. Só que as pessoas, elas estão tão presas no problema que elas estão vivendo, elas estão tão imersas no problema que elas estão vivendo, que elas não conseguem ter essa clareza. E essa cegueira é causada pelas crenças limitantes da pessoa. Se você aprender a se tirar da sua própria vida e tentar assistir ela de lado, assim, olha, minha vida está ali, esse daqui sou eu, essa daqui é a minha situação, essa daqui é a minha realidade agora. O que dá para aquela pessoa ali que é você mesma fazer para sair daquela realidade? Às vezes está faltando isso, você tomar um pouco de distância da sua própria vida e se mirar de longe. É assim que eu encontro várias soluções para os meus problemas. Será que é tão impossível assim você fazer isso hoje? Você refletir por tempo suficiente. Sabe qual que é outra dor que eu percebo na maioria dos seguidores aqui do canal? Eu criei um Instagram só para trocar ideia com os seguidores do canal e eu converso com todo mundo que me adiciona lá e me manda mensagem. Eu respondo todo mundo, da mesma maneira que eu nunca deixei nenhum comentário do canal sem resposta. Até os que me xingam eu respondo. Porque, enfim, cara, eu sou assim, eu vou responder todo mundo sempre. E quando eu converso com as pessoas lá no Instagram ou aqui nos comentários, eu percebo que a maioria das vezes o que está faltando para as pessoas é acreditar nelas mesmas. Elas já têm as habilidades. Todo mundo que tem canal, que comenta aqui e tal, eu sigo o canal de vários de vocês, eu assisto o canal de vários de vocês, muitos eu deixei comentário. Quem tem canal e me seguiu aqui sabe disso, porque toda vez que eu vejo um comentário num vídeo meu que tem lá 50 seguidores, 100 seguidores ou mais do que isso, eu sei que só tem mais de 50 seguidores quem tem um vídeo publicado. Eu clico e vou, eu olho o canal de vocês. Não pensem que não. E aí eu vou lá e vejo o canal de vocês, aí eu vejo como que vocês estão produzindo conteúdo, o que vocês estão falando. Tem pessoas com canais muito interessantes que seguem aqui o meu canal e eu me sinto honrado de ter esse tipo de pessoa aqui seguindo o canal. Pessoas com muito mais desenvolvimento intelectual que o meu aqui seguindo o canal e se identificando comigo. Isso é uma grande honra para mim. Eu vou lá e comento o canal dessas pessoas, eu sigo o canal dessas pessoas, ou com a minha conta pessoal ou com a conta aqui do canal. Sabe? E às vezes o que está faltando um pouco é um pouco mais de fé em si mesmo. É esquecer aquelas vezes lá atrás que te disseram isso não é para você e você acreditou, ou você não é capaz de tal feito na sua vida e você acreditou. Quantas pessoas vivendo abaixo da régua das próprias habilidades que elas têm, porque elas acreditaram que esse é o teto para elas. Isso é triste, cara, porque eu falo porque eu fui essa pessoa há muito tempo. Aqui eu tô falando mais de mim do que de você, e você tá se identificando, porque a gente tem uma história parecida, a gente se conecta com pessoas, a gente se atrai a pessoas semelhantes a nós. Esse canal tá criando uma comunidade muito legal, eu gosto muito de conversar com as pessoas lá no Instagram, aqui nos comentários. Eu me vejo na vida dessas pessoas da mesma maneira que essas pessoas se veem na minha. E essa troca é muito legal. E aqui eu tô trazendo a solução para a maioria de vocês. Na maioria de vocês que eu conversei, já têm as habilidades rentáveis dentro do modelo de sociedade que a gente vive. Tá faltando isso daqui, ó. Ajustar uma pequena ligação dentro do seu cérebro. Trabalhar o seu subconsciente para deixar de acreditar que você não merece, gerar hábitos na sua vida que te fazem acreditar que você merece, e você acreditando, você vai correr atrás de verdade, você vai fazer de verdade e vai ter resultado real. É isso que está faltando para a maioria de vocês que me seguem. Não é uma mudança drástica, tipo, eu preciso jogar todas as habilidades que eu tenho e aprender outras do zero. Talvez seja, eu fiz isso em relação à engenharia de software, mas talvez não seja. Eu vejo que a maioria de vocês está muito preparado, só está descrente em si mesmo. Só está faltando conectar mais uma ou duas habilidades, e a maioria delas é ligada a vendas. Venda de si mesmo, venda de seus produtos. A maioria está ligada a estudar um pouco, uma coisa que eu sei que eu preciso melhorar, que é a minha oratória, melhorar a copy de vocês. Eu sei que eu preciso melhorar a minha copy, mas os vídeos aqui do canal, cara, esse vídeo principalmente, não tem roteiro, não tem nem tema. Eu liguei e tô aqui lavando a alma.
Acredita que você merece mais. Quebra essas crenças que estão te limitando. O vídeo já está ficando grande, estou vendo ali 25 minutos. Eu acho que eu errei uma vez, vai ter um corte. Então, para não comer todo o seu tempo do dia de hoje que está aí se dedicando a me assistir, vai lá e faz diferente, faz ter resultado. Pensa nisso que eu falei, analisa qual habilidade que está te faltando para você ter um resultado real na sua vida. E se essa habilidade, e eu sei que ela é comum a muitos de vocês, e vocês tiverem expertise suficiente para comentar aqui nesse vídeo, cara, eu sei que a habilidade que está faltando é essa. E se essa habilidade for comentada aí mais de 100 vezes, eu vou gravar um vídeo ensinando passo a passo como fazer isso. É isso. Recado está dado. Quem puder tirar proveito, tire. Vou deixar 2 vídeos aqui. Como sair da sua zona de conforto, que eu acho que ele é extremamente ligado a esse tema. E um outro que eu vou ter que olhar a lista dos vídeos já publicados, que eu não me lembro mais todos que já foram. E eu vou conectar com esse, algo que pode ajudar vocês nesse processo. Nos vemos no próximo vídeo do canal.